Em nome do Senhor Jesus Cristo, é sempre motivo de alegria, né? Estarmos mais uma noite diante da presença do Senhor, porque é o Senhor que nos traz, amém? Até aqui tem nos ajudado o Senhor e Ele vai continuar ajudando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu estava aqui, irmãos, pensei até numa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu estava aqui louvando, adorando ao Senhor Jesus Cristo, aqui junto com a diaconisa Tamires, glória a Deus, aleluias. O Senhor me fez olhar para o casal, para essa moça, glória a Deus, aleluias. E o Senhor me deu outra palavra, glória a Deus, aleluias. Jeremias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jeremias 18. Glória a Deus, aleluias. Só que aqui eu quero ler três versículos. Jeremias 18. Uma palavra conhecida. Glória a Deus, aleluias. Mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluias. Jeremias 18, versículo 4. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. A palavra fala assim, ó. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desse profeta aqui, abençoado, Jeremias. A gente vê a trajetória, o chamado de Jeremias. E a gente viu que não foi fácil, ele sofreu muito como profeta para fazer a vontade do Senhor. E o que a gente precisa entender é que nem eu falo, irmãos, passam-se os tempos, passam-se os anos, mas o propósito de Deus ainda é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu falo, irmãos, já falei aqui e repito hoje novamente. Hoje somos nós que fazemos a história. A gente tem a Bíblia Sagrada, que é inspiração. A gente tem a Bíblia Sagrada, que é fonte de alimento, de sabedoria, de resposta. Como eu falo, é o manual e o mandamento dos filhos de Deus. A gente tem a Bíblia Sagrada, irmãos, para a gente ler outrora pessoas que receberam o chamado do Senhor, e ali tem as suas histórias e as suas experiências sendo relatadas, para que hoje eu e você, que somos os profetas do futuro, olhando pela linha do tempo,
para que a gente venha ler a palavra do Senhor, se inspirar, se identificar com os profetas do passado e saber e entender que tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, e no final eles receberam vitória da parte do Senhor. Para que eu e você viemos entender que se a gente passar todo o processo, se a gente suportar tudo que a gente tiver que suportar e viver, a gente também vai vencer. E a gente também vai tomar posse daquilo que o Senhor Ele tem para nossas vidas. Foi que nem as meninas louvaram aqui, quando o Senhor, através da tua palavra, Ele fala: eu não perdi o controle, eu tenho tudo no centro da minha vontade. E aqui, irmãos, a gente vê uma história a qual o Senhor Ele mostra para o profeta o vaso, e o vaso na mão do oleiro. O vaso sou eu e é você. O oleiro é o nosso Senhor. Eu e você na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o vaso na mão do oleiro, daquele que entende de vaso, aquele que entende de barro, e aquele que sabe o que faz e como faz. E a palavra mostra que mesmo assim, o vaso na mão do oleiro, ele quebra. E eu creio que talvez ali o profeta, pelos seus olhos carnais, e por tudo que ele estava vivendo e por tudo que ele estava passando, talvez ele ali, quando olhou aquela situação de ver o vaso quebrar na mão do oleiro, talvez ele pensou assim: acabou, não tem jeito, já era. Talvez ele pensou, olhou aquela situação e pensou: o oleiro vai jogar, o oleiro vai descartar, não tem mais utilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quebrou, não tem conserto, não há o que pode fazer. Só que o Senhor, irmãos, através dessa visão a qual Ele dá ao profeta, Ele mostra para o profeta que nada está perdido. Aleluia! Nessa situação, Ele mostra para o profeta que até aquilo que parecia impossível, causa perdida, tem jeito. E que Ele pode fazer. Porque muitas das vezes a gente olha com os nossos olhos e a gente já não tem mais força de acreditar. A gente perde a nossa fé, a gente perde a nossa esperança. A gente olha e pensa que é o ponto final. Sou um ser humano e eu louvo ao Senhor, irmãos, porque o Senhor, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. O Senhor, Ele conhece a minha história e Ele conhece a tua história. É como já foi falado aqui, irmãos, ninguém caiu de paraquedas, ninguém veio por acaso. Todos aqui têm propósito, todos aqui têm um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqui são escolhidos por Deus para uma grande obra. E por mais que muitas das vezes a situação no decorrer da caminhada venha a se tornar difícil,
Por mais que muitas das vezes no decorrer da caminhada ao processo, ele venha a ser árduo, ele venha a ser dolorido, ele venha a ser um processo a qual muitas das vezes a gente não entende. Porque o nosso mal é querer entender. O nosso mal muitas das vezes é querer compreender. Porque certas situações é permissíveis na nossa vida. O Senhor, ele mostra ali para Jeremias através da visão o vaso. E ele moldando, ele trabalhando, ele fazendo o vaso da maneira como ele quer. Irmãos, não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa que está bom. Às vezes a gente pensa que já estamos no centro da vontade. Às vezes a gente pensa que já estamos preparados. Às vezes a gente pensa que a gente está forte. Às vezes a gente pensa que nada mais nos paralisa. E Deus, ele mostra através dessa passagem o quanto eu e você somos sensíveis. O Senhor, ele mostra através dessa ilustração o quanto eu e você precisamos estar seguros na mão do Senhor. Porque, irmãos, existem etapas nas nossas vidas que precisam ser concluídas. Quando o Senhor, ele vem, nos escolhe, nos chama, o Senhor, ele já lança uma promessa sobre nós. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos pega com a tua misericórdia. O Senhor nos faz nos ver e nos enxergar como homens valorosos, como mulheres valorosas diante da presença dele. E ali o Senhor, ele lança sobre a minha vida e sobre a tua vida uma profecia e revela ao teu escolhido a obra a qual ele tem a realizar sobre a vida de cada um. Só você pensa aí. Pensa aí nos seus primeiros momentos com o Senhor. Pensa aí, vamos falar assim, vamos voltar lá ao início de tudo, aonde tudo começou, o relacionamento com o Senhor. Quando a gente muitas das vezes se sentia abandonado, esquecido, quando a gente não via perspectiva nenhuma, não via futuro, não via solução, quando as pessoas olhavam para mim, para você, e só conseguiam enxergar os nossos defeitos, só conseguiam enxergar os nossos erros, os nossos medos, nos sentíamos acuados, entristecidos, achando que ninguém nos amava. E até mesmo muitas das vezes na nossa família, até aquele que muitas das vezes está do nosso lado não entende, compreende. E o Senhor, ele vem e alcança.
O Senhor, Ele vem com um amor inexplicável. Um amor que só quem sente sabe, porque não há palavras para dizer o quão lindo é sentir a presença de Deus. O quão lindo é se sentir querido. O quão lindo é se sentir valoroso. O quão lindo é se sentir especial diante da presença dEle. Porque Ele simplesmente abraça. Ele simplesmente ama. Porque Ele não olha o que você está fazendo. Ele não olha os defeitos. Ele não olha os erros. Ele não olha as falhas. Mas Ele olha para mim, para você, aonde você pode chegar. Aonde você vai chegar. Se você confiar e se você acreditar. Nós somos a casa de Israel hoje, chamados e escolhidos por Deus. Ali o profeta talvez olhou, e ali o Senhor estava dando uma lição. É aquela coisa, irmãos, quando a palavra do Senhor ela fala, ela é fiel e ela é verdadeira. Ai daqueles que toca na menina dos olhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Ali o Senhor, Ele estava ali com o vaso na mão dele. Jeremias estava ali olhando. E o Senhor, Ele estava mostrando ali para Jeremias: é eu que estou no controle da situação. Não toca, não julga, não fala nada, só observa. E ali o Senhor, Ele estava dando uma grande lição, a qual o Senhor, Ele dá para mim e para você todos os dias, irmãos. Porque a gente tem que se colocar muitas das vezes na posição de entender e saber quem eu e você somos diante da presença dEle. E não deixar que muitas das vezes pessoas que estão ao nosso lado não conhecem a nossa intimidade, não conhecem a nossa história, venha julgar a situação, venha tentar colocar um ponto final e dizer quem é você diante da presença dEle. E o Senhor, Ele mostra ali, através da atitude. Porque o que vale, irmãos, diante da presença do Senhor não é ficar falando. O que vale diante da presença do Senhor é fazer, é mostrar. Através de atitude, o homem que você é, a mulher que você é diante da presença dEle. Porque hoje a gente vê, né, irmãos? Hoje as pessoas falam muito, mas fazer nada. Hoje as pessoas julgam. Hoje as pessoas tacam pedra. Mas ninguém tem mão para estender, como foi falado, como foi louvado. Eu falo, Deus é lindo. Deus, quando o Senhor, Ele coloca algo no coração, o Senhor testifica e Ele mostra que Ele está na direção. O Senhor sabe como você adentrou por essas portas aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe como vocês entraram nessas portas aqui no dia de hoje, que vocês têm passado, o que vocês têm vivido. Mas creia que o Senhor, Ele está no controle da situação. Não se preocupa. Se preocupa, é como eu falo, irmão, se preocupa com aquilo que o Senhor, Ele pensa, e com aquilo que o Senhor, Ele acha ao teu respeito. O que o Senhor está falando, o que os outros estão falando, o problema é deles. Quem vai julgar a tua causa, quem vai julgar a tua situação é Deus. Porque Deus, Ele não olha a aparência, mas Ele conhece o coração. Porque muitas das vezes
como eu falo, às vezes a gente está com o cabelo comprido, com a saia no pé, de paletó, de gravata, a Bíblia debaixo do braço. Mas o caráter, a atitude e a maldade, o homem não vê. Pode pregar bonito, pode louvar bonito, mas muitas das vezes o coração está longe, longe daquilo que o Senhor quer, longe daquilo que o Senhor Ele espera. O Senhor está falando aqui nessa noite: faz a tua parte, esforça-te, eu te ajudo, eu te sustento e eu te guardo. O Senhor, Ele mostrou ali que Ele está no controle da situação, que não é causa impossível, não é causa que o Senhor, Ele não pode fazer, Ele não pode mudar. O Senhor, Ele mostra que as promessas estão de pé, e que não é por causa do decorrer da caminhada do processo acontecer algo com o vaso, que ali acabou a história. Não, Ele fala assim: se precisar, eu quebro, eu moldo, mas eu faço um vaso novo diante da minha presença, vaso de valor, vaso de honra. Porque as pessoas, irmãos, elas nos abandonam. Hoje você presta, amanhã você não presta mais. Rachou. Ai, empoeirou. Ai, esse vaso não quero mais não. Mas o Senhor não descarta. O Senhor, Ele vai até o fim. E Ele vai continuar moldando, Ele vai continuar fazendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Suporta. Passa. Porque no final aqui, irmãos, Ele fala assim, ó. No 4 fala assim, ó: e um vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tornou a fazer dele outro vaso. E olha aqui o que ele fala: conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Porque às vezes, que nem eu falei, às vezes a gente pensa que Deus nos quer assim. Só que o Senhor está falando assim: não, não é assim que eu te quero, é assim que eu te quero. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer fazer algo. Às vezes nós pensamos: sou bom para isso, sou bom para aquilo. Só que o Senhor fala assim: não é assim. Não é do seu jeito. Não é no seu tempo. Não é da tua maneira. Aí no 5 ele fala assim, ó: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, porventura, tá vendo como o Senhor é? Ele mostra ali pro profeta uma situação a qual muitas das vezes o profeta iria olhar e pensar: acabou, é causa impossível, já era, esse vaso quebrou, não tem jeito. E Deus, Ele mostra para o profeta: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. É a gente pegar uma situação, é a gente pegar muitas das vezes. Vamos agora lá fora. É a gente ver uma pessoa na biqueira. É a gente ver uma pessoa no bar ali. A gente vê uma pessoa se prostituindo. Uma pessoa alcoolizada. Sabe, irmãos, você olhar uma pessoa
vai estar na presença de Deus e você nunca vai servir ao Senhor. Sabe, aquela causa impossível aos nossos olhos, porque a gente muitas das vezes quer limitar o poder do nosso Deus, quando a própria palavra do Senhor nos revela haveria algo impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele fala, irmãos, isso para mim e para você, porque você sabe o que você está passando, você sabe o que você está vivendo. Às vezes para você é impossível, às vezes para você, você olha como uma pessoa carnal, como uma pessoa falha, como uma pessoa limitada, e pensa que não tem jeito, que não tem solução. Tanto que às vezes para de orar, para de buscar. Às vezes o Senhor, Ele está falando para mim, para você, continua buscando, continua orando, continua apresentando, continua pagando preço, continua na caminhada, continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Continua. Só que aquilo, né, irmãos, quanto mais a gente faz para Deus, mais o inimigo se levanta para tentar paralisar. Irmãos, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. O diabo, ele só está aqui para impedir a obra a qual o Senhor tem na minha e na tua vida ser realizada. Ele não vai parar nunca de investir contra a tua vida. Ele não vai parar nunca, irmãos, de investir contra a tua chamada, contra o teu ministério. Ele não vai parar de investir nunca. Para tentar impedir o propósito de Deus na tua vida. Mas o Senhor, Ele te fala nessa noite, mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, toma posse. Nada poderá impedir a obra com o Senhor Ele tem na tua vida. Que nem o Senhor falou lá em Filipenses: louvado aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para aperfeiçoar, até que Ele venha. Até que Ele venha, a obra do Senhor, ela será contida na tua vida. Pode o inimigo se levantar contra a tua vida, contra o teu ministério, mas o Senhor, Ele está contigo. Ele não abandona, Ele não deixa. Pode. Você está entendendo o que o Senhor, Ele está falando para você aqui no dia de hoje? Ele é fiel para cumprir. Não se preocupa achando que Deus não está fazendo nada, que Deus, Ele não está vendo. Não se preocupa, não turbe o coração, aquieta a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está contemplando tudo e Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle da tua vida. Oh, aleluia, Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe, irmãos, é assim, ó. Eu e você na presença do Senhor. O Senhor catou
Sabe, irmão, quando você bota algo no teu coração e fala assim: eu vou fazer esse vaso. Sabe, eu vou fazer esse vaso, eu vou deixar do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu quero. É assim que o Senhor me vê e te vê. Cada um aqui, ó, ele está assim: eu quero esse vaso vai ser assim, esse vaso vai ser assado, esse vaso vai ser para isso, ele vai me servir para isso, e é dessa maneira que eu quero. Aí vamos dizer assim que ele começa ali um projeto do nada, só no rascunho ali. Só que ele fala assim: eu vou dar forma, eu vou dar vida a esse vaso. Esse vaso aqui, ó, só está no pensamento, eu só estou vendo ele com os olhos da fé, mas eu vou ver ele aqui, ó, na minha mão, da maneira que eu quero. Os meus olhos vão contemplar. Os teus olhos vão contemplar, irmãos, a obra do Senhor, a qual Ele vai realizar. Às vezes a gente pensa assim: eu vou morrer e não vai acontecer. Eu vou morrer e eu não vou ver. O Senhor fala assim: não, vai ver. Ô glória, vai ver. Porque é para esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. É para esse tempo. Glória a Deus. Aí começa lá. Aí começa a fazer. Irmãos, acho que todo mundo já viveu isso, né? Aí quando a gente começa a fazer, aí dá errado, aí quebra, aí não sei o que. Sabe, acontece um monte de coisa. Aí quando a pessoa não tem paciência, você vai, não fazer mais nada. Graças a Deus que Deus não é assim, né? Oh glória. Já pensou se Deus fosse paciente? Misericórdia, nós nem ia estar ninguém aqui não. Imagina, né, irmã Cida? Deus está falando para nós: vai para a direita, nós vai para a esquerda. Deus fala: fica quieto, nós fala. Deus fala, nós fica quieto. Deus fala: ama, e a gente quer bater. Deus fala: fica aqui, nós quer ir para lá. E é Deus mandando, mas eu vou colocar isso, não, eu quero é isso. Imagina, né, irmãos? É que eu falo que é lindo. Por isso que Deus, Ele dá o exemplo. A família vai ser sempre o exemplo do ministério. Por isso que o Senhor, Ele fala que a igreja é a noiva, Ele é o noivo. A gente vê que a primeira coisa que o Senhor, Ele fez, Ele criou ali, quando Ele fez os animais, Ele fez o homem e a mulher. Ele falou assim, ó: sede uma família aí, ó, procriai. Porque é a base, irmãos. A família é a base do ministério. E quando a gente entende isso, a gente consegue se colocar na posição de filho e entender que Ele é pai. Louvado seja o nome do Senhor. E não padrasto. Porque o pai, por mais que ele tenha um filho rebelde, por mais que ele tenha um filho que deixa ele louco, de cabelo em pé, por mais que ele manda o filho embora 10 vezes, mas 10 vezes o filho volta e ele abraça. O pai, quando tá bravo, né? Sai, vai embora. Ai, filho, me deixa em paz. E se o filho vai embora, ele fica assim: ai meu Deus, como está meu filho? Meu Deus, será que está comendo? Será que está vestindo? Não está dormindo, nem não sei o quê. Olha, isso é um pai, uma mãe terrestre, pecadora, falha, sem sensibilidade. E Ele que é amor, irmãos, o nosso Pai é maior que tudo isso. Ele é melhor. Está entendendo? Ele nunca vai desistir de mim, de você. Por mais que muitas das vezes a gente fala: não quero. Que às vezes, né, nós estamos com o filho rebelde. É só entender quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Porque hoje a gente, na presença de Deus, a gente sabe se a gente foi um filho bom, um filho rebelde. Que filho que a gente foi para o nosso pai, né?
E a gente consegue entender o filho que a gente é hoje dentro da presença do Senhor. Ai, já está falando. Ai, já vem sermão. Ai, já vem não sei o quê. Mas no fundo sabe que o pai fala é o melhor para o filho, né? E no final, né, sai, faz igual o filho pródigo, quebra a cara, apanha e não sei o quê. Daí ele fala, depois tem que voltar, né? Como o cordeirinho, o cachorrinho sentou, né? O rabinho entre as pernas. Ô pai, ai pai, você me aceita, pai? Então agora eu vou obedecer. Esse é o nosso Deus, irmãos, é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor Ele mostrou ali. E a gente precisa entender, irmãos, é essa revelação de Jeremias 18, quando o Senhor Ele mostra ali para Jeremias que o profeta ele só é um instrumento na mão do Senhor, mas a obra quem faz é Deus. Aleluia! Ele fala isso para mim, ele fala isso para você. Para mim, você se colocar nas duas posições. Se coloque como oleiro, sabendo que o seu dono é Deus. Mas se coloque também como profeta e sabendo que o oleiro tem um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O dono. Você tem um dono. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está no controle. Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no 5 ele fala, não, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. É isso que o Senhor Ele está falando. Você não tem para onde ir. Você não tem para onde se esconder. Uma vez chamado, sempre chamado. Uma vez escolhido, sempre escolhido. É que nem Davi falou. Eu acho que é Davi que falou. Que não haveria esconderijo. Se ele estivesse no abismo, lá ele estaria. Se ele estivesse nas profundezas do mar, lá ele estaria também. Nas alturas, lá ele estaria. Então não importa, irmãos, aonde você esteja, para onde você corra, para onde você vá, Ele está contigo. E você está nas mãos deles, amém? Então Ele vai continuar trabalhando na minha e na tua vida, até eu e você sermos um vaso a qual Ele nos chamou para ser. Então entenda, melhor, não entenda, só aceita o processo, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque se você quiser entender, você não vai entender. Aceita o processo, como diz, é que deu ditado aí no mundo, aceita que dói menos, glória. Aceita o processo, amém? Vai passando como Lázaro falava, vai passando pela prova dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que tudo isso aí é para aperfeiçoamento, é para amadurecimento, é experiência para contar. Glória a Deus, aleluias. E que aqueles que estão olhando por fora, glória a Deus ali, só olhando, que nem Jeremias estava ali, o vaso quebrou, o que aconteceu? Caiu, pegou, e não é mais aquela coisa não, sabe? Está ali só assim, ó, especulando. Jeremias estava ali só especulando, e o Senhor só falando para ele, Jeremias, fique em paz, porque isso aí eu estou no controle, essa obra é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque profeta, irmãos, tem que fazer a vontade do Senhor. Porque às vezes com os teus olhos carnais você quer falar assim, desce, tá pecando. Mas o
Senhor está falando assim, não. Fala que eu amo. Fala que eu cuido. Fala que eu estou no controle. E que a bênção vai chegar na hora certa e no tempo certo. E é isso que o Senhor Ele fala para mim e para você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele está no controle. Faz somente a vontade do Senhor, amém? Do jeitinho que Ele te chamou e do jeitinho que Ele quer. Que o Senhor Ele se responsabiliza, amém? Com a minha vida e com a tua vida. Saiba que o Senhor Ele está no controle, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que os irmãos possam, louvado seja Deus, sair aqui dessa noite com teu coração alegre. Glória a Deus, aleluia. E sabendo que você tem pai e não padrasto. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Os irmãos